Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para mais uma lição especial. A lição dessa semana nos fala: quem poderá subsistir? A maior esperança de todo cristão é a volta de Jesus. É o maior acontecimento. Será o maior acontecimento de toda a história. A volta de Cristo. Temos visto pelos sinais, pelo cumprimento das profecias, que breve Jesus voltará. E é sobre isso que esta lição vem nos falando. Jesus voltará para salvar o homem arrependido. Voltará para salvar a mulher arrependida. Aqueles que buscaram ter uma mudança de vida, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus voltará para salvar, para buscar aqueles que nele creram. Aqueles que entregaram a sua vida em favor da sua obra. Voltará para salvar cada pecador arrependido. Cristo voltará para reunir toda a família dos fiéis, todos aqueles que foram fiéis desde o início da criação desse mundo até o último dia. Deus, em Cristo Jesus, voltará para buscar os seus filhos. Voltará porque Cristo quer estar perto de todos os seus. Ele quer estar para sempre com os seus. Agora a pergunta que não quer calar para cada um de nós: estamos nós nos preparando para esse grandioso evento? Estamos nós vivendo de acordo com a palavra do Senhor? Temos sido obedientes, fiéis à sua palavra? Precisamos refletir, né? Como está a nossa vida diante de Deus? Deixemos Cristo guiar a nossa vida e Ele guiará até a eternidade. Diz assim o verso áureo em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa era a esperança de Paulo, essa era a esperança dos apóstolos no passado. E essa deve ser a nossa esperança hoje, a volta de Jesus. Uma das verdades mais solenes e ainda mais gloriosas que a Bíblia revela é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. A doutrina do segundo advento é a própria essência das Sagradas Escrituras. O primeiro tópico vem nos falando um retorno literal. Então, o retorno de Cristo é real, literal, todo olho verá. Todas as pessoas verão a volta de Jesus, Jesus voltando em glória e salvando os seus redimidos. A letra A cite a mais bendita promessa das Escrituras, João 14, de 1 a 3, 2 Timóteo 4 e 8, a mais bendita promessa contida na Bíblia Sagrada é que breve Jesus voltará, é que Jesus voltaria para buscar os seus, é que Jesus voltará para buscar os seus. Essa era a esperança dos patriarcas no passado, essa era a esperança dos apóstolos, essa é a esperança de todo o mundo cristão, de todos os verdadeiros cristãos, que Jesus breve voltará para os levar. Jesus voltará para nos levar desse mundo, esse mundo de tristeza, de calamidades, de doenças, de dor, de perplexidades. Jesus nos levará para o céu, para termos uma vida transformada, um novo céu, uma nova terra, tudo novo de novo, na presença de Cristo. Então essa é a mais bela esperança, é a bendita promessa que Cristo fez. E nós temos essa bendita esperança na promessa que Ele fez. E Cristo disse aos seus discípulos, 1 João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A crença de Paulo, 2 Timóteo 4 e 8, a esperança do apóstolo Paulo, a bendita esperança na promessa de Cristo, ele dizia: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Então nós vemos aqui, irmãos, que precisamos ter essa bendita esperança em nossos corações, acreditarmos, termos fé nessa bendita promessa contida na palavra de Deus, quando Cristo prometeu aos seus discípulos e a todos nós que ele voltaria para nos buscar, para nos redimir do pecado, para nos salvar para a vida eterna. Precisamos então estudar a palavra de Deus para compreendermos como será a volta de Jesus. Será de forma literal, todo olho verá. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Quando os cristãos tessalonicenses se encheram de tristezas por terem sepultado seus entes queridos que esperavam continuar vivos para testemunhar a vinda do Senhor, Paulo, seu mestre, indicou-lhes a ressurreição que ocorreria na vinda do Salvador. Então todos verão Cristo voltando, né? Todo olho verá. Mesmo aqueles que estiverem mortos ressurgirão. A ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios. Todos verão o Salvador na sua grande e preciosa glória. A letra B. Porque os detalhes das profecias sobre a volta de Cristo são tão importantes? Mateus 24, 30 e 31, Hebreus 9 e 28. Precisamos estudar a palavra de Deus, irmãos, para não cairmos nos engodos de Satanás, nos enganos de Satanás. Satanás espalha pelo mundo as suas teorias, suas falsas teorias, as suas falsas doutrinas, levando homens e mulheres a descrerem da palavra de Deus, falando que Jesus não é Deus, falando que Jesus não pode salvar ninguém, desacreditando, né, o sacrifício de Cristo. E nós que vivemos nesses últimos dias, Satanás está tentando tirar das nossas mentes, né, a breve volta de Jesus. Quão breve Jesus está voltando. E nós estamos vendo a olhos vistos o cumprimento das profecias, o cumprimento da palavra de Deus. Não deixemos de vista a palavra do Senhor. Não deixemos de estudar a palavra do Senhor. Tudo está se cumprindo conforme a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, vem nos dizendo. Mas Satanás ele quer destruir cada crente, cada cristão que crê na volta de Cristo Jesus. Esse é o objetivo dele. E por isso nós devemos estudar com afinco a palavra do Senhor, os detalhes das profecias, os detalhes da palavra de Deus, né? E quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, Satanás vem e nos leva para qualquer vento de doutrina, nos leva para qualquer lugar, colocando as suas falsas teorias na mente do ser humano, né? Então nós precisamos, saber que breve Jesus voltará, que nós estamos enfrentando um juízo, e como está a nossa vida diante de Deus, precisamos estar atentos aos detalhes, né? Muitas pessoas no passado não deram ouvidos à palavra do Senhor, não estudaram os detalhes da profecia e foram enganados por Satanás. E os mesmos erros nós podemos cair hoje, né? Não dar ouvidos à palavra do Senhor e cairmos, né, nas pretensões do inimigo. A igreja no passado, né, não deu atenção muitas vezes a algumas profecias e muitos que estavam ali foram enganados. Mas os fiéis estudantes da palavra do Senhor se mantiveram fiéis, se mantiveram lúcidos e compreenderam o cumprimento da profecia, das profecias da sua palavra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Todo olho verá, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com o rígido clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos quais os que esperam para a sua salvação. Ele aparecerá aos que esperam para a sua salvação. Então Satanás ele quer tirar Cristo da mente das pessoas, né?
Satanás, ele quer tirar que o valor do sacrifício de Cristo não vale nada, né? Então, ele quer afastar as pessoas das verdades bíblicas, das verdades que guiam a Cristo, que guiam a salvação. Precisamos estar atentos, estudando a palavra do Senhor e não deixar que Satanás destrua a verdade da palavra de Deus em nossas vidas. O segundo tópico vem nos falando literal e visível. De que maneira Jesus voltará? Jesus voltará de forma visível, literal, todo olho verá. Da mesma forma que ele subiu ao céu, nós o veremos voltar. Toda a humanidade terá o privilégio de ver a volta de Jesus, né? Mesmo aqueles que já morreram, porque serão ressuscitados. Uns para a vergonha eterna, para a morte eterna. Serão ressuscitados para ver a volta de Jesus, a glória de Jesus, e depois logo morrerão. E outros viverão, serão ressuscitados para verem a volta de Jesus e com eles, e ser levados com ele para o lar celestial. Em qual grupo nós estaremos? Precisamos refletir. Atos de 1, capítulo 1, 9 a 11. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então Jesus voltará de forma literal, assim como ele foi. Os anjos aqui deram mais uma esperança para os apóstolos, a mesma esperança que nós devemos ter hoje. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará visivelmente para toda a humanidade ver. Os discípulos deveriam manter sempre viva na memória a promessa da segunda vinda de Cristo. O mesmo Jesus que viram subir ao céu voltaria novamente para buscar aqueles que aqui embaixo se entregaram ao seu serviço. Jesus voltará do mesmo modo como subiu ao céu, exceto pelo esplendor adicional. Virá com muita glória, com mais glória. Ou seja, virá com a glória do Pai e de todos os santos anjos que o escoltarão no caminho. Em vez da cruel coroa de espinhos para lhe perfurar as santas têmporas, uma coroa de glória deslumbrante lhe enfeitará a fronte sagrada. Jesus está voltando. No entanto, não virá reinar como um príncipe temporal. Ressuscitará os justos mortos, transformará os santos vivos num corpo de gloriosa imortalidade, e com eles tomará o reino debaixo de todo o céu. A letra B. Isso significa que Jesus ressuscitou com o corpo real? Sim, Jesus ressuscitou com o corpo real. João 2, 19 a 21. Jesus respondeu e disse-lhe: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus falou de forma simbólica para aqueles homens, né? Que em 3 dias ele morreria, mas em 3 dias ele voltaria à vida, literalmente. E eles achavam que ele estava falando sobre o templo físico, mas ele estava falando sobre o seu próprio corpo. A Bíblia confirma a ressurreição de Cristo, voltou, né, literalmente do mundo da morte. Os discípulos confirmam, toda a cristandade confirma, a história confirma que Cristo voltou no seu próprio corpo. Mas os líderes judeus naquele tempo começaram a espalhar mentiras, né? Olha, ele não morreu de verdade. Olha, ele não foi sepultado de verdade. Não foi o corpo dele que foi sepultado. Mas tudo isso, falsas acusações para denegrir, para descredibilizar a obra de Cristo. Mas eles ficaram envergonhados porque o próprio Cristo apareceu, né? Depois aos seus discípulos, aos seus seguidores. E testificaram o Cristo ressurreto com grande poder na sua presença. Satanás assim quer fazer nos últimos dias, né? Que desacreditemos na promessa de Cristo que voltará outra vez, que ele voltará outra vez. Muitos no passado, né, foram engodados
por essas falsas palavras e teorias. Mas muitos creram. E os que creram foram salvos, serão salvos. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, né? Porque o pai da mentira é Satanás, e Satanás opera com seus erros e mentiras já há muito tempo, desde o passado. Assim Satanás tem operado, e Cristo voltará literalmente com seu corpo real para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, a nossa oração. Após a ressurreição, ele permaneceu na terra por um tempo, para que os discípulos se familiarizassem com seu corpo ressurgido e glorificado. No entanto, agora estava pronto para a despedida. Havia autenticado o fato de ser um Salvador vivo. Os discípulos não precisam mais associá-lo ao túmulo. Poderiam pensar nele como glorificado perante o universo celestial. O terceiro tópico vem nos falando sua gloriosa aparência. Descreva o retorno literal de Jesus Cristo, Mateus 25, 31. Hoje o que nós podemos descrever é muito simples, né? É apenas um vislumbre simples do que será a volta de Jesus. A verdade é que nenhuma linguagem humana pode descrever completamente a volta de Cristo. Mas podemos imaginar como será conforme o que está escrito na palavra de Deus, conforme o que o Espírito de profecia também nos relata sobre a volta de Jesus. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus virá com grande glória, né? Na glória do Pai, na glória dos anjos. Será algo glorioso, né? Majestoso, que nós nem conseguimos mensurar. Diz assim o Espírito de profecia sobre a volta de Jesus. Nenhuma linguagem pode descrever a glória da cena. A nuvem viva de majestade e glória insuperável se aproximou ainda mais e pudemos contemplar distintamente a adorável pessoa de Jesus. Ele não usava uma coroa de espinhos, mas uma coroa gloriosa. Sobre sua veste e coxa havia um título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu semblante brilhava tanto quanto o do sol do meio-dia. Muita glória, muito poder. Quando nós olhamos para o sol que é algo aqui, né? Uma criatura de Deus, algo criado por Deus. Imagina o próprio Jesus assim, nessa situação, né? Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés se pareciam como latão requintado. A voz soava como muitos instrumentos musicais. A terra tremeu diante dele. Os céus se afastaram como um pergaminho que se enrola, e as montanhas e ilhas se moveram do lugar. A letra B. Quantos dos habitantes vivos da terra reconhecerão essa vinda? Mateus 24, 24 a 27, Apocalipse 1 e 7, Apocalipse 6, 16 e 17. Vamos ler aqui Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 6, 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro, porque vinda é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Será que nós vamos estar em qual grupo? Aqueles que estarão selados para a salvação ou para a morte eterna? Perdição eterna? Então todos os vivos reconhecerão a Cristo na sua volta. Todos aqueles que estiverem vivos naquele momento reconhecerão a volta de Jesus. Saberão que é chegada, né? Que é chegada
a presença do Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo mundo vai ver. Assim será visível a vinda do Filho de Deus. Assim será a vinda de Cristo, né? E todas as nações se reunirão diante dele. Assim todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Em vez de uma coroa de espinhos, ele usará uma de glória, uma coroa dentro de outra coroa. Aqueles que dele zombaram e o feriram estarão lá. Aqui é uma referência também, né, à ressurreição parcial, que será um outro estudo. Aqueles que dele zombaram e o feriram estarão lá. Os sacerdotes, os principais contemplarão novamente a cena da sala de julgamento. Todas as circunstâncias surgirão perante eles como se estivessem escritas em letras de fogo. Então, todo olho verá. Aqueles que participarem da ressurreição parcial, da ressurreição dos justos, depois da ressurreição dos ímpios, né? Tudo isso aqui ocorrerá, e é um estudo à parte. Mas todas as pessoas do mundo, independente de qual classe, a classe dos salvos ou dos perdidos, todos verão Jesus na sua glória. Essa é a nota tônica. Todos verão Jesus na sua glória e não terá desculpa, né? Todos reconhecerão que Jesus realmente é o Filho de Deus, que ele realmente é o Salvador. O próprio Satanás também reconhecerá que Jesus estava correto, que a sua palavra, a sua lei era correta, era então requerido do homem obedecer à vontade do Senhor. O próprio Satanás reconhecerá que Jesus é o Rei dos Reis. Aqueles que dele zombaram e o feriram estarão lá, os sacerdotes e os principais contemplarão novamente a cena da sala do julgamento. Todas as circunstâncias surgirão perante eles como se estivessem escritas em letras de fogo. Por isso o mundo inteiro saberá e entenderá. Então aqueles que oraram, que seu sangue caia sobre nós, que oraram lá na morte de Jesus, né, mataram a Cristo e ficaram zombando, né, que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, receberão a resposta à prece que fizeram na volta de Cristo para eles, né? Por isso o mundo inteiro saberá e entenderá. Perceberão contra quem e contra o que eles, como seres pobres, fracos e finitos, estiveram lutando. Em terrível agonia e horror clamarão às montanhas e rochas. E nós, em que grupo nós estaremos? Daqueles que rejeitaram a Cristo? Ou daqueles que aceitaram o favor divino? Precisamos refletir. O quarto tópico, a letra A. Qual o propósito da sua vinda? Qual é o principal propósito da vinda de Jesus? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus, hoje ainda, está com a porta da graça aberta a cada um de nós. Mas um dia essa porta da graça irá se fechar. Um dia Cristo voltará como juiz. Hoje ele ainda é o nosso advogado. Ele roga a Deus por nós, intercede ao Pai por nós. Mas um dia ele voltará como um juiz, trazendo a sentença de cada pessoa. E aqui ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Aqueles que praticaram as más obras para a destruição eterna. Aqueles que praticaram as boas obras para a vida eterna. Não que as obras nos salvem, mas é aqueles que confiaram pela fé em Cristo Jesus, aceitaram os méritos de Cristo na sua vida e viveram segundo a fé, segundo a verdade. Porque a fé demonstra boas obras, né? A nossa fé, se vivemos de acordo com a fé em Cristo Jesus, o resultado de vivermos pela fé em Cristo Jesus, o resultado é que viveremos em boas obras. A nossa fé será materializada por meio das boas obras em Cristo Jesus. Então, o propósito da vida de Cristo é dar a cada um segundo a sua recompensa. Aqueles que foram fiéis receberão a vida eterna. Aqueles que foram infiéis, infelizmente, receberão a morte eterna. Aqueles que viveram conforme a vontade de Deus
e sua palavra receberão salvação e vida eterna. Aqueles que viveram contrariamente à palavra de Deus e à sua vontade receberão a destruição eterna. Essa é a verdade. Unicamente os méritos de Cristo é que garantem nossa aceitação. Então, as nossas boas obras que produzimos não foi por nós mesmos, mas foi por causa da fé em Cristo Jesus. Aqueles que se salvarem saberão isso. Só fizeram algo de bom porque estavam seguindo a Cristo, porque aceitaram a Cristo na sua vida, os méritos de Cristo, a sua justificação e a sua glorificação, a sua santificação diária na vida dos fiéis. É a fragrância dos méritos de Cristo que torna as nossas boas obras aceitáveis a Deus. E é a graça que nos capacita a cumprir as boas obras pelas quais o Senhor nos recompensa. Quando fizermos tudo que estiver ao nosso alcance, devemos nos considerar como servos inúteis. Então, tudo que nós fizermos ainda não basta. A graça de Cristo é que basta e os seus méritos na nossa vida. Precisamos então colocar a nossa vida nas suas mãos. Cristo voltará para salvar os seus fiéis. O objetivo da volta de Cristo também é salvar aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. E assim ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. A letra B. O que acontecerá com os que morreram na esperança de contemplar a volta de Jesus? Muitos fiéis estão no pó, no sono, descansaram das suas obras aqui na terra, mas morreram na esperança da volta de Jesus. Morreram na esperança de ver Jesus voltar. E o que acontecerá com eles? Então diz que aqueles que morreram fiéis à palavra de Cristo, aqueles que morreram fiéis à palavra de Deus, na esperança da volta de Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Muitas vezes nós podemos ficar tristes, como os cristãos do passado estavam tristes. Nossa, meu pai morreu, minha mãe morreu. Mas se eles foram fiéis à palavra do Senhor, dá esperança para cada um. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. E os vivos fiéis serão transformados no abrir e fechar de olhos, pela presença de Cristo. Quando os crentes abriram e leram e ouviram a epístola de Paulo, as palavras do apóstolo trouxeram grande alegria e consolo à igreja, pois revelavam o verdadeiro estado dos mortos, o estado de inconsciência. Paulo demonstrou que as pessoas vivas na época da vinda de Cristo não se encontrariam com o Senhor das que tinham dormido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os adormecidos, e os mortos em Cristo deveriam ressuscitar primeiro. Na sequência, os vivos receberiam o toque da imortalidade. Então, devemos ter a esperança que aqueles que morreram em Cristo, morreram fiéis à palavra do Senhor. Jesus os ressuscitarão primeiro para a vida eterna. A letra C, o que acontecerá com os impenitentes, não arrependidos, o que acontecerá então com aqueles que morreram no pecado, com aqueles que não se arrependeram da vida contrária à palavra de Deus, o que acontecerá com aqueles que não aceitaram a Cristo? Marcos 8:38, Apocalipse 6, 17, 14. 6, 14 e 17. E eis os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Só subsistirá a vinda de Jesus todos os que forem fiéis. Os infiéis, não importa a sua classe social,
reis, governantes, ricos, pobres, altos, baixos, né? Não importa a sua classe social ou não, se foram infiéis, impenitentes, morreram no pecado, receberão também a sua punição, né? Verão o Filho do Homem voltar, ressuscitarão depois, para morrerem depois, a segunda ressurreição, com grande expectativa de terror, com grande sentimento, né? Aqui de morte, e vão pedir para os montes caírem sobre eles, né? Para esconderem eles da presença de Cristo. Mas todo olho verá, e a sua memória voltará, mostrando a rejeição que eles praticaram contra Cristo e contra o seu povo. A memória apresenta a torturante lembrança de uma vida de hipocrisia, uma vida falsa. E vãos arrependimentos atormentam a alma. Aqueles que teriam destruído a Cristo e seu fiel povo agora testemunham a glória que repousa sobre eles. O quinto tópico vem nos falando prontidão. A letra A, de que tipo de caráter precisamos a fim de estarmos preparados para os eventos finais? 1 João 2, 28, 1 João 3, 1 a 9. Queridos irmãos, precisamos buscar a Cristo. Em Cristo precisamos buscar transformação. Precisamos de um caráter puro, precisamos de um caráter santo, justo, reto. Precisamos abandonar a vida de pecado e precisamos nos unir mais e mais a Cristo. Precisamos nascer de novo, ser uma nova criatura. Mas eu posso fazer isso por mim mesmo? Não. É por meio de um relacionamento íntimo com Cristo diariamente. É que nós alcançamos esse caráter diferenciado. É que nós alcançamos essa transformação. É que alcançamos prontidão para estarmos de pé diante de Deus, na sua presença. E assim nós alcançaremos, né, um caráter aprovado, um caráter aperfeiçoado em Cristo Jesus, para vivermos os últimos dias sob os ataques do inimigo. A palavra de Deus nos fala em 1 João 3, 1 João 3, no versículo 4, versículo 3 e 4, diz assim: E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, em Cristo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então precisamos de um novo nascimento, nascer de novo, precisamos de pureza, de justiça, de santidade, de verdade, abandono do pecado. E isso nós alcançamos somente vivendo um relacionamento em Cristo Jesus para a transformação do nosso caráter nesses últimos dias. Nenhum ser humano é justo se não exercer fé em Deus e não tiver uma ligação vital com Ele. Então a nossa ligação com Cristo tem que ser contínua e vital. É dele que nós extraímos vida, é dele que nós extraímos todas as bênçãos, transformação, plenitude. Precisamos estar ligados a Cristo Jesus. A letra B nos diz o que estão fazendo todos os que esperam a vinda de Cristo. Marcos 13, 35 a 37, Tiago 5, 7 e 8, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Então, irmãos, todos aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus estão orando, vigiando e trabalhando. Essa é a senha do cristão. Nos últimos dias, vigiar, orar, estar em comunhão com Deus, vigiar, né? Estar vigilante, não cair no pecado, não cair nas tentações do inimigo, manter uma comunhão com Cristo e trabalhar em prol das outras almas que precisam ser alcançadas por Jesus. Levar a mensagem de Cristo e a esperança que nós aprendemos e que nós temos a outras pessoas. O que estão fazendo todos os que esperam a vinda de Cristo?
Mateus 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então nós precisamos estar vigiando, orando, em comunhão com Deus e vigilantes, porque as coisas podem acontecer de improviso, né? De repente, Jesus pode estar voltando, porque ele já está às portas e pode nos pegar de surpresa. E quão desagradável pode ser, né? Algo quando somos pegos de surpresa, né? De última hora. E como está a nossa vida, né? O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O ladrão não avisa que dia que ele vai te assaltar. Ele só chega e de repente ele entra. Mas se o pai de família está avisado, se ele está orientado a estar vigilante, ele pode impedir que o bandido, né, roube a sua casa. Trazendo para o lado espiritual, precisamos estar preparados para a volta de Jesus, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, nos orienta pelo Espírito de profecia. Devemos trabalhar com diligência e energia redobradas, pois o tempo é curto. Nesses últimos dias precisamos trabalhar com diligência e energias redobradas, porque o tempo é curto. Vigiar e orar é uma ordem que aparece frequentemente nas Escrituras. Na vida daqueles que obedecem a essa exigência, haverá uma corrente de felicidade que abençoará todos os que entram em contato. Aqueles que têm uma disposição ácida e indisposta se tornarão doces e gentis. Os orgulhosos se tornarão mansos e humildes. Então, nesses últimos dias, nos preparando para a vinda de Cristo, buscaremos mais união com Ele. E assim seremos transformados. Aquele que não está vigilante será uma pessoa vigilante. Aquele que não está trabalhando buscará trabalhar em prol do próximo. Aquele que não orava agora em comunhão com Jesus, ele tem prazer de falar com Cristo diariamente e tem o prazer de levar a mensagem de Deus a outras pessoas que estão a perecer, para que possam encontrar o caminho da salvação. Então nós vemos que em Cristo somos transformados. E a pergunta para cada um de nós: breve Jesus voltará. Estamos preparados? Quem irá subsistir na volta de Jesus? Os fiéis ou os infiéis? Sabemos que serão os fiéis. Em qual classe nós estaremos? Precisamos refletir. Que a graça de Jesus esteja conosco, que possamos a cada dia nos entregar a Ele, que Ele possa nos dar o entendimento da sua palavra.